Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve. E o assunto dessa semana é depressão, essa doença tão incapacitante que acomete tantas pessoas ao redor de todo o planeta, mas que ainda é muito questionada. Primeiramente, eu quero dizer que a depressão é de fato uma doença. É uma doença descrita nos catálogos médicos que tem um código específico e uma sistematização de sintomas, ou seja, ela está lá descrita nos livros, nos manuais, como de fato uma doença que tem um componente orgânico e que tem um componente psicossocial. O que isso quer dizer? Que os estudos mostram que existe uma alteração no funcionamento cerebral durante a depressão, que tem a ver com hormônios, com neurotransmissores, e que de fato a pessoa ela está em um estado de desequilíbrio, do seu funcionamento, como em qualquer outra doença. Então, a depressão ela não é uma condição que se relaciona com o fato da pessoa ter essa ou aquela característica de personalidade. Muitas vezes as pessoas dizem que, você é fraca, porque essa pessoa é muito assim ou assado, por isso que ela tá assim, depressiva, ela precisa tomar mais atitude, ser mais otimista. E o que os estudos têm mostrado é que a depressão ela é uma doença que você não escolhe e não está associada a nenhuma característica sua. Assim também como você não é acometido por uma gripe, por uma infecção de garganta, por uma dor de estômago, por essa ou aquela característica de personalidade que você tenha. A depressão ela é uma doença como outra e ela precisa ser tratada como tal. Dito isso, você pode perguntar assim, ok, se ela é uma doença como uma infecção de garganta, por exemplo, o que causa depressão? Porque a infecção de garganta está associada a esse ou aquele fator. Bem, os estudos têm mostrado que existe um componente genético que se relaciona com a depressão, mas que esse componente ele precisa estar associado a fatores psicossociais, ou seja, a fatores do nosso dia a dia que mexem com a nossa emoção e que acabam por facilitar a manifestação da depressão. Então, são problemas do dia a dia, estresse. É importante dizer também quais são os sintomas da depressão e ressaltar que nem todos os sintomas da depressão são aqueles clássicos que a gente está acostumado. Então, quais são os sintomas clássicos da depressão? Aquela tristeza intensa que perdura por mais de 2 semanas e ela é uma tristeza incapacitante. A pessoa não consegue se levantar, ela não consegue realizar suas atividades do dia a dia. Ela é uma tristeza um nível acima, Não é uma tristeza comum que a gente sente devido aos problemas. Ela realmente prostra a pessoa, deixa a pessoa sem vontade nenhuma de se levantar, de cuidar de si mesma. Tem um choro muito fácil, está constantemente chorando, tem alterações na alimentação, no sono, isolamento social. Esses são os sintomas clássicos. Mas existem alguns outros tipos de apresentação da depressão, que um deles em especial tem se tornado bastante preocupante. Quando eu pensei de fazer o vídeo, eu pensei de fazer para informar as características dessa depressão mais atípica, que a gente tem chamado de depressão agitada, que é aquela que não paralisa a pessoa. A pessoa continua indo para o trabalho, continua indo para a escola, fazendo suas atividades, mas ela se demonstra muito irritadiça, desanimada, pessimista. Ela realmente perdeu a alegria e a motivação. Você percebe que a pessoa ela não era assim, mas agora ela está sempre olhando as coisas pelo um lado negativo, ela gosta de ficar sozinha, ela está sempre muito mal-humorada, muito, mesmo com o semblante, você percebe que o semblante da pessoa está diferente.
Esse tipo de depressão tem se tornado mais perigoso por conta que a pessoa ainda possui uma certa energia que a leva a algumas atitudes para se libertar desses sintomas ruins, e muitas vezes ela toma atitudes autodestrutivas. Então é importante a gente estar atento, porque a depressão, infelizmente, ela tem cada vez se aproximado mais de nós. E às vezes as pessoas estão ali convivendo com a gente, elas não estão manifestando aquela clínica clássica que elas ficam deitadas, que elas choram muito, mas elas estão num sofrimento muito intenso e elas precisam de atenção. Então, eu espero que você e eu estejamos sempre atentas, né? Atentos todos a esses sintomas que realmente são graves, que levam as pessoas a quadros muito ruins e que a gente possa estar atento. Se esse conteúdo foi útil para você, se você acha que é interessante, compartilhe com alguém, curta, tá? E eu aguardo você aqui no Papo Leve na próxima quarta-feira.